Bom, então agora vamos lá para as fake news. Bom, eu acho que todo mundo está suscetível, todo mundo está acompanhando muito as mídias. Eu, particularmente, eu não assisto mais televisão. E por que dessa minha decisão? Porque eu assisto o que eu quero, a hora que eu quero, pela internet. Porque eu sinto que a TV aberta, ela está muito agressiva em suas, principalmente porque eu estou fazendo um estudo de comunicação não violenta, eu percebo uma violência muito grande. Então, e quando eu vou falar de fake news, eu já vou começar com a minha dica, né? Antes de falar de onde começou isso. Qual é a minha dica aqui para fake news? Leiam muitas fontes. Por que eu falo ler? Não é só ler, você pode ver vídeos, você pode ver, ouvir o Spotify, mas dentro daquelas características que eu acabei antecipando lá com a pergunta do Raimundo. Com todos os meus sentidos e com a minha intuição. Então, como eu tenho uma formação de jornalista, né, e a gente tem, o tempo inteiro está fazendo aquelas perguntas, né, o que, quem, onde, como, por quê, hoje a gente tem mais uma, quanto custa. Quando eu vejo ou leio uma informação que está chegando para mim, e às vezes desde estudante, né, eu assinava a Folha de São Paulo e o meu pai assinava o Estadão. Isso já, não vou nem falar quantos anos atrás. Porque a gente tinha uma forma de debate entre uma visão e a outra. E, teoricamente, a jornalista deveria ser isenta da sua opinião. Ela tem que colocar os fatos, como a comunicação violenta fala. Quando eu coloco simplesmente os fatos, sem opinar, sem demonstrar o meu julgamento, eu tenho condições de analisar. E qualquer pessoa tem condição de analisar sob o seu ponto de vista, sobre o ponto de vista da sua tribo, sobre o ponto do seu grupo, da sua indústria, da sua empresa, da sua organização. Então, eu acho que assim, a gente está o tempo inteiro muito bombardeado de notícias e a gente hoje precisa realmente usar da nossa intuição. E eu falo assim, não tenha preconceitos, seja lá você de direita ou da esquerda, veja as duas posições, o que as duas posições têm em comum, o que as posições estão querendo que você acredite, o que realmente é verdade. Questione, por que essa pessoa está dizendo isso para mim? Qual é o objetivo dela? Qual é a intenção dela? O que ela vai ganhar com isso? E, principalmente, o que você vai ganhar? Então, por isso que eu falo assim, quando eu parei de ver as notícias, não quer dizer que eu me alienei. Não, muito pelo contrário. Eu estou muito mais atenta. Só que, no meu tempo, porque, gente, vocês já imaginaram, a gente nessa pandemia, a gente passou por um turvelinho de emoções. Aqui, um dia bem, um dia ruim, um dia bem, um dia ruim. Gente, eu acredito que todo mundo passou, principalmente no começo, nós tivemos medo, nós não sabíamos com quem estávamos tratando, de onde realmente vinha isso. Então, esse turvelinho de emoções nos fazem, às vezes, tomar decisões erradas. Então, se eu estou num momento frágil, eu não vou ouvir a notícia que está falando que morreu não sei quem, que não sei quem atirou, porque isso vai afetar o meu emocional. Então, no momento que eu estou mais equilibrada, aí volto para o meu centro, para o meu equilíbrio. Uma dica que eu uso também, né, que pode ser, eu faço bastante meditação, pelo menos 2 vezes por dia. Para quê? Para você voltar para o centro. Se você está nessa enxurrada de emoções, nesse torvelinho, você não sabe quem é quem, se as pessoas estão querendo te usar, né? Quais as intenções dessas notícias, né? Como eu falei lá das narrativas, eles estão
emprestando da literatura as técnicas maravilhosas, né, de se construir personagens. A gente tem livros maravilhosos para se deleitar, para ter prazer na leitura. Eles estão utilizando isso, né, dessas técnicas, para fazer fake news, para produzir pessoas fakes. Né? Eu não vou citar aqui deputadas e outros que usaram dos seus funcionários para aumentar o número de pessoas dentro das suas próprias mídias sociais. Vocês sabem que o AdWords e todas as métricas, né, elas, se você tem bastante visualização, o Google te manda para cima, né? Então, essas métricas, elas são importantes, sim, mas você tem que prestar atenção de quem é que está fazendo a pesquisa, quem é que está te dando essas informações. E aí eu vou lá para a origem, né, de uma mentira dita 1000 vezes se transforma numa verdade, que foi utilizada por um muito inteligente Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazista do Adolf Hitler. Então, finalizando essa minha fala aqui, que eu fico bastante entusiasmada, né, nessa história, né, que eu acho o importante, que eu estava discutindo com uma pessoa ontem, era justamente essa. A gente precisa se defender das fake news. E para isso você tem que estar atento ao tipo de emoção que essa fake news ou qualquer informação, na verdade, você não sabe, né, hoje. Mas fique atento às informações que você está recebendo e que tipo de emoção ela está te provocando, para você fazer uma análise, primeiro, pessoal. Porque essa notícia está me trazendo esse tipo de emoção e isso está querendo me dizer o quê? E aí eu acho importante a gente falar também das controvérsias, né? Eu coloquei aqui as controvérsias sobre o protocolo de atendimento dos pacientes de coronavírus, que a gente... Lamentável o tipo de comunicação, eu acho que todos nós participamos, né, durante todo esse período e percebemos, eu pelo menos percebi, que houve vários grupos tentando nos influenciar e nos derrubar, simplesmente. Porque se você ouvir um noticiário, gente, eu vou cortar os meus pulsos agora, né? Se a gente está no mês do não suicídio, né, da prevenção, por isso que é importante a gente ir lá, se comunicar e ver de onde vem a informação, para não fazer nenhuma besteira, tá? Aí a gente tem o Facebook removendo páginas de movimentos extremistas, o TikTok também fez isso já antes da pandemia, e aí o Ministério da Saúde, ele disponibilizou um número no WhatsApp para que a população pudesse, né, de uma certa forma, se defender e pedir esclarecimento, né, sobre informações. Vou falar rapidamente só sobre a regulamentação geral da proteção de dados, que na Europa ela já entrou em vigor em maio de 2018. Ela foi aprovada aqui no Brasil também em agosto de 2018, entrou em vigor agora a partir do mês passado, e ele está definindo os procedimentos para coleta de informações, armazenamento e segurança, né, de como são tratados e utilizados esses dados. Antes de eu falar sobre a responsabilidade, né, do conteúdo, eu gostaria vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês já compraram alguma coisa pela internet e perceberam que após a compra, né, você compra um tênis, você compra um livro, você compra um serviço, após a compra, você começa a receber vários informativos, aqueles bannerzinhos que tem do lado, lá quando você vai para o Face,
quando você vai para o YouTube, são as pessoas, grupos já utilizando os algoritmos, tá, para te influenciar. Então, os cartões de crédito também, cada vez que você passou o seu cartão de crédito numa maquininha, eles sabem exatamente toda a sua vida. O seu celular, você está com o celular na mão, está com o localizador aberto, qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, vai saber onde você está. E, assim, qual a conclusão que eu quero chegar nesse momento? Primeiro, para vocês tomarem cuidado com sites que vocês andam e aonde vocês fazem as suas compras. E do ponto de vista de conteúdo, o que essa lei acho que está promovendo é a responsabilidade sobre as publicações. Porque durante essa pandemia mesmo, as pessoas não checavam os compartilhamentos. Você recebia uma informação, você não checava, você já imediatamente retransmitia para a sua rede de contatos. Então, hoje, a partir dessa legislação, você é corresponsável daquilo que você está retransmitindo na rede, tá? Então, eu acho que essas são as considerações que eu tinha para fazer, e eu vou terminar com uma frase do professor Walter Longo, que ele é comunicólogo, né? E eu achei bastante interessante. Ele fala assim: as transformações das relações humanas e dos costumes sociais. Então, nós estamos diante, não é de uma tela, é um portal, aonde seu coração deseja ir. Gratidão a todos por terem ouvido e estou aberta a perguntas. Bom, Rosângela, parabéns. Obrigada. Muito obrigado pela sua contribuição. Como sempre, você me surpreende, né? Então, parabéns pela condução da sua abordagem. Nós vamos abrir para cada um possa fazer as suas observações. Arthur, você pode falar, Arthur. Depois eu tenho algumas considerações, mas eu quero fazer, se possível, eu queria fazer as minhas considerações ao final. Então, tem a palavra, Arthur. Bom, Rosângela, parabéns. Foi uma palestra muito bem elaborada. Passou uma mensagem muito importante para todo mundo, para todos os níveis, seja empresário, seja um simples colaborador. Enfim, é uma palestra que deveria ser vista, ouvida, lida, revista por muitas pessoas. Então, meus parabéns. Muito obrigado. Bom, para quem não me conhece, eu sou palestrante, a Rosângela sabe disso, eu sou profissional de palestra, né? Então, te elogio aqui como uma colega, uma pessoa que tem muita qualidade e, como eu falei no começo lá, eu queria aprender e hoje eu aprendi mais um pouquinho. Eu só queria fazer uma consideração. Bom, eu falo de economia e sustentabilidade, para as pessoas saberem, tá? Eu atuo na área de gestão pública. Bom, a questão da fake news, realmente, Rosângela, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias, só para provocar aqui. Uma amiga, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito equilibrada, uma empresária, tudo. Então, ela postou num grupo que, assim, partidos que são ligados à esquerda, porque ela é de direita, vamos dizer, né? Eu não estou dizendo que eu sou de esquerda ou de direita. Aí, na relação de partidos, ela colocou lá, por exemplo, o DEM, D-E-M, o 25. 25 todo mundo sabe. E o PP, do Paulo Maluf, e o DEM
do Marco Maciel, ou seja, partidos de direita, partidos historicamente de direita. Mas por que isso que ela colocou? Porque ela não leu, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque ela tem uma linha política contrária a essa linha de esquerda, então ela achou que estava fazendo uma apologia positiva, né? Então, essas inteligências subliminares, eu vou chamar assim, vou repetir, inteligências subliminares do mal que as fake news fazem, as pessoas realmente têm que ficar atentas. E essa questão dos especialistas e influenciadores, quando a gente vê aqui a Rosângela, uma especialista em comunicação, uma pessoa que estuda aí há muitos anos, apesar dela ser bem novinha, uma pessoa que pesquisa, uma pessoa que lê, né? E aí, nesse momento da pandemia, eu também sou, de uma certa forma, um influenciador lá na minha área, como professor, como quem estuda a economia verde, enfim. Eu percebi que realmente esse número de especialistas, ele aumentou demais. Só que a maioria dos especialistas tem uma capacidade de marketing, talvez trabalhem melhor essa questão de marketing mesmo, de imagem, de divulgação dos eventos, e acabam tendo, sei lá, mais visibilidade. E acaba muita mensagem sem propósito, sem o poder da palavra, né? Sem uma palavra bem escrita, bem estudada e bem elaborada não sendo passada aos ouvintes. Então, tem muita gente boa falando para pouca gente e muita gente ruim falando para muito mais gente. Então, depurar a palavra é o que mais me marcou aqui na sua palestra, Rosângela. Realmente, obrigada. Depurar a palavra é o mais importante. Temos que ficar muito atento. Muito obrigado aí. Era essa consideração que eu queria fazer. Um grande abraço. Fica com Deus a todos. Obrigada. Legal. Mais alguém? Está aberto. Oi, bom dia. Olá, Daniela! Prazer em tê-la aqui conosco. Tudo bem? Bom dia, consegui. Catedrática da Estácio, estou muito feliz. Ela foi minha professora, obrigada pelo prestígio, Daniela. E hoje ela é a coordenadora acho que da pós também, né, Daniela? Também, da pós também. Obrigada aí pela oportunidade. Daniela, tem a palavra. Obrigada a todos aí pela oportunidade. Rosângela, muito obrigada pelo convite. Eu tentei ouvir, né, a maior parte do tempo até eu conseguir chegar em casa aqui e me conectar, mas que bom que deu tempo para a gente conversar, né? Estou muito feliz por participar dessa atividade aí. Acho que, sem sombra de dúvidas, é um tema extremamente relevante, até mesmo quando se fala na formação, né, de gestão aí de alta performance. A comunicação ela é transversal, independente, né, da atuação profissional ou do cargo da pessoa, e a Rosângela abordou aí com maestria, né, trazendo à tona aí vários pontos importantes e relevantes desse aspecto. Fiquei bastante feliz aí em ouvi-la, né, e aquilo que eu falava contigo lá em sala, né, uma troca, a gente está sempre podendo compartilhar experiências e avançando por outras nuances. Se me permite só reforçar um ponto, posso? Tem tempo? Rapidamente. Que até assim, se tratando, né, de um contexto assim, da área da saúde, não sei se caberia assim, detalhar muito, mas só para trazer um exemplo, eu trabalhei muitos anos com contexto aeronáutico e a comunicação era algo que tinha extrema e tem, né, relevância no meio. Então, eu coordenava um treinamento que trabalha com aspectos de gerenciamento de erro humano, com aspectos de, enfim, de melhorar a performance, a qualidade e a segurança das operações, que é um treinamento na área de fatores humanos. E hoje, muito dessa metodologia, né, das melhores práticas que são praticadas no ambiente aeronáutico, a área da saúde também está se favorecendo disso e compartilhando, obviamente, né, todas as suas nuances que são mais específicas e características dessa atividade, né, desse contexto laboral. Então, assim, pensando, né, nesse contexto do que a Rosângela falou da comunicação, eu vi muitos exemplos, né, muitas coisas que a gente adotava e trabalhava lá em conjunto com essa equipe, e também reforçar, né, que a gente está aí no mês do Setembro Amarelo, mas também falando do Dia da Segurança do Paciente, né, Dia Mundial da Segurança do Paciente, que tem tudo a ver e casa, né, a gente pensar numa gestão de alta performance,
onde o elemento central, no final das contas, é a gente trabalhar com uma segurança, sim, desse paciente, uma escuta empática, né, ali ativa, trabalhar os aspectos de falhas, enfim, que existem, de coordenação de time, e pensando sempre no desenvolvimento coletivo, porque todo mundo vai acabar sendo beneficiado, né? Assim como na aviação, o contexto de erro humano é catastrófico, na área da saúde também. Então, se a gente conseguir, né, através de um trabalho bacana como esse que vocês estão fazendo, colocar temas que toquem profundamente as pessoas, que gerem reflexão, que principalmente gerem troca de informações e de conhecimento, acho que é muito positivo. Eu fiquei extremamente feliz quando eu vi a mensagem da Rosângela ontem à noite. Eu falei, não, eu vou correr com o meu compromisso da manhã, nem que for um pouquinho eu quero participar, mas consegui ouvir boa parte aí da conversa, né? Serviu de experiência também, aprendizado para mim. Acho que a gente tem muito o que trocar, viu, Rosângela, e todos que estão aqui presentes. Me coloco à disposição também se precisar de algo. Muito obrigada. Não, Daniela, eu que agradeço. Passa a palavra para o Raimundo. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição. Obrigada. O microfone está aberto. Gente, nenhuma dúvida. Não, eu acho que a questão não é dúvida, né, Rosângela? A questão é o propósito do encontro, que é exatamente despertar, abordar assuntos e temas que possam despertar uma discussão e um aprimoramento, né? Quando a gente olha, e eu sempre olho aquele slide do valor da saúde no Brasil, né? Então, quando eu olho o montante de recursos que são despendidos no Brasil para a saúde, eu penso, entre outras coisas, em como fazer para reduzir os desperdícios que existem neste mercado, né? E aí, quando eu olho para a questão dos desperdícios, um dos temas que a gente, inclusive, tratou aqui lá no início, né, com um colega médico e tal, é a questão da resolutividade do profissional, né? Especialmente na relação médico-paciente, especialmente o médico, mas o enfermeiro-paciente e os outros profissionais da saúde, né? A resolutividade tem a ver com o resultado alcançado decorrente da atuação do profissional. Eu percebo que uma parte da resolutividade está ligado à confiança que você tem na relação, na troca, na comunicação que você tem. Então, você vai a uma consulta médica ou faz uma consulta com outro profissional de saúde, dependendo da percepção que você teve e da confiança que você gerou nessa relação, o compromisso em executar as recomendações que foram feitas por aquele profissional é maior ou menor. E o que a gente sabe hoje, que na prática também o que acontece, é que você vai a uma consulta médica e você não fica satisfeito com a relação que você teve com o profissional, e você procura o outro, né? E aí aumenta o volume de desperdício, né? Então, a linguagem, como você muito bem abordou lá atrás, né? A linguagem do profissional médico ou do profissional de saúde na relação com o paciente, com a pessoa com quem ele está atendendo, tem um efeito muito forte para essa geração de confiança. E a geração de confiança faz com que haja o compromisso e em havendo compromisso, a probabilidade de se aumentar a resolutividade é maior, né? Então, eu queria explorar mais sobre essa questão da linguagem, porque ela realmente tem um efeito muito forte nas relações de saúde, né? E aí, especialmente quando você olha a questão da linguagem, e aí você vai lá para o Goleman e para os outros estudiosos, né? Que falam das emoções, né? Que falam das emoções. E aí, o desafio para você, Rosângela, é nos ajudar a pensar um pouco mais como controlar as emoções. Olha que esse é um grande desafio. Não é brincadeira, você já me conhece, né?
Ele gosta de me desafiar, mas eu adoro isso no Raimundo. Ele é um grande provocador e nos instiga a pensar. Isso é muito bom. Bom, então, eu acho que assim, quando a gente está falando dessas emoções e qual é assim, aonde que a gente tem que chegar, na verdade, é no seu ponto de equilíbrio. E aí nós não, assim, eu vou falar quais são as minhas receitas, né? Assim, o que eu tenho feito. Não é isso? É a minha experiência, porque assim, eu confesso para vocês que a Rosângela de hoje não tem nada a ver com a repórter que começou muito lá atrás, porque eu acho que assim, eu confesso para vocês que eu tinha o prazer de desafiar os meus entrevistados, de colocá-los na parede. E isso é uma coisa assim que nos remete a que tipo de emoção que você está tendo. E como é que a gente pode se controlar, inclusive, para conversar com o outro numa questão de igualdade. Para isso, o que eu tenho feito? Meditação, fiz terapia. É o autoconhecimento. E como é que vem esse autoconhecimento? Para cada pessoa é diferente. Então, eu adoro estudar, eu adoro ler todos os assuntos, não só os pertinentes à comunicação ou às minhas áreas de estudos dentro da academia. A gente precisa estar aberta também às informações que não vêm da academia, por isso eu sugiro bastante a literatura. Então, a literatura, os romances, eles são um grande exemplo para que nós possamos observar os sentimentos. Então, nós tivemos, há 2 semanas atrás, o professor Galiano. Então, ele nos dá uma dica de como a literatura, ela pode nos dar suporte no nosso cotidiano e na nossa vida. A partir do momento da leitura, a gente fica mais forte, porque a gente passa a analisar os nossos sentimentos. E o professor Galiano faz isso. Eu fiz um semestre com ele na faculdade de saúde, né? E foi muito a mim. Unifesp. Isso, na Unifesp. Estou ficando velha, às vezes não lembro o nome das universidades. Então, fiz um semestre lá com o professor Galiano, um minutinho só, Arthur. E me ajudou bastante, assim, eu fiquei mais empolgada ainda em relação à literatura, porque às vezes você deixa os livros de lado, os romances de lado, porque fala, não, você tem a listinha de livros que você tem que ler para a academia, você tem a listinha de livros, às vezes para fazer uma consultoria, e justamente esse livro que vai trazer o romance, que subliminarmente ele está mostrando aquele guarda-chuva que eu falei para vocês, que é o guarda-chuva das narrativas, das quais as pessoas se apropriam, às vezes, indevidamente, para criar factoides. Então, assim, como eu tenho aprendido a me defender? A partir, realmente, de me olhar melhor, de reconhecer, é um trabalho árduo do dia a dia. Se qualquer pessoa faz alguma coisa para mim, eu começo, e eu tenho um sentimento, eu falo, nossa, por que eu estou sentindo esse sentimento? O que essa pessoa mostrou para mim? Porque, na realidade, as pessoas, elas são espelhos. Se a pessoa está falando alguma coisa que eu não gostei,
é porque alguma coisa não está resolvida dentro de mim. Aí eu vou lá nos meus anos de terapia e tento buscar exatamente o que aquilo está me mostrando lá, o que eu tenho que aprender com essa pessoa. E tentar não julgar. Isso eu acho que é o mais difícil. E a comunicação não violenta está nos dando uma técnica para isso. Separar a observação do sentimento. E eu acho que assim, eu vou dar até um exemplo banal aqui, porque eu não me lembro de um exemplo mais elaborado. É uma coisa super simples, que acontece na casa de todo mundo que já teve filho ou que ainda tem filho adolescente. O filho chega, senta no sofá, tira o sapato, tira a meia, larga o material jogado, aí a mãe chega, olha tudo aquilo e fala. Tem duas maneiras de você fazer isso. Olhar para o seu filho, deixar passar a raiva que você ficou daquele momento, que dá, gente, eu principalmente, o sangue ferve, sobe, estou aprendendo a me controlar com isso, até o rosto fica quente, respira fundo e fala, querido filho, as roupas são na lavanderia, por favor, você pode levá-las até lá? E, de quebra, passa na porta do seu quarto, deixa o material lá, por favor. Então, eu demonstrei a minha insatisfação, não briguei, eu não gritei, porque um tempo atrás, se você está estressado, é que você fala, menino, olha, você largou sua meia, olha, você largou o sapato, quem é que vai sentar nesse sofá agora, tudo cheirando chulé? Então, eu estou dando esse exemplo que acontece na casa de todo mundo, eu não consigo lembrar uma coisa estratégica agora, acho que é o simples que explica bastante. Então, é isso. Só que, no dia a dia, tem essa postura de equilíbrio e separar a ação do sentimento é um trabalho árduo. Então, o que eu faço? Meditação. A coisa apertou, no meio do dia, vou lá eu, nos meus mantrinhos, que eu tenho uma lista. Para cada situação, eu tenho uma listinha, né? Eu vou lá e ouço o mantra daquela situação, que aí eu fico, agora estou zen, vamos retomar. E isso, gente, é o equilíbrio, porque num mundo maluco, se você não estiver em equilíbrio, ele te leva numa onda, numa vibe que não vai ser interessante. É você que tem que conduzir o seu destino, as suas ações, e para isso é centro. Respondeu, Raimundo? Obrigado, viu? Obrigado. Pode falar, Arthur. Não, é uma dúvida. Você falou professor Galiano, mas é com LH, é primo? Não, é Galian. É o Dante Galian. Dante Galian. É o Dante Galian. E a gente teve o privilégio de ter o Dante aqui há 2 semanas, né? E essa semana eu estava falando com o assessor dele, estava olhando aqui a revista Isto é Dinheiro, ele passou a ser articulista da Isto é Dinheiro. Então, na edição dessa semana já saiu. O Dante, ele trabalha um pouco essa questão da visão humanística, né? E é muito legal. Quem depois desejar, pode entrar no nosso site e a gravação está disponível lá do encontro do Dante, né? Bom, eu vou entrar no site, sim, até vai ser uma satisfação. E eu queria deixar aqui meu abraço, eu preciso sair, tá bom? Legal. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite, Rosângela. Uma satisfação conhecê-lo, Raimundo. Vamos falar depois, pessoalmente, aí, se Deus quiser, quando passar essa pandemia, tá bom? Beleza, um abraço então. a todos. Muito obrigado, Arthur. Obrigado pela tua audiência. Obrigado. Então, Rosângela, voltando a essa questão, esse realmente eu considero como os top 10 dos desafios que a gente tem hoje, né? E aí, olhando um pouco o dia a dia, olhando um pouco o que você está falando, e certamente cada um de nós tem uma experiência diferenciada.
usa instrumentos os mais diferenciados. O importante, efetivamente, é aquilo que nos leve a um ponto de equilíbrio, né? E uma das coisas que a gente tem conversado bastante, tem discutido bastante, é o repensar os valores, né? Sim. Os meus valores, né? E aí, porque quando você olha os valores humanos, né? E os valores humanos são os princípios morais e éticos que regem a nossa vida, né? Uhum. E aí, quando eu penso nos meus valores, aí eu vou e procuro identificar e falo, bom, mas verdadeiramente quais são os meus valores, né? Porque quando você citou lá o Amit do Hitler, né? Que onde começaram as fake news, né? Bom, ele tomou atitudes, né? Mas atitudes que são, a meu ver, absolutamente contrário aos meus valores, não diz respeito aos meus valores, né? Aí, quando eu vou lá na listinha dos principais valores humanos, né, a gente encontra respeito, né? A gente encontra entusiasmo, então, ser alguém permanentemente entusiasmado, a gente encontra superação, então, ter a capacidade de, todos os dias, buscar superar-se, a gente encontra companheirismo, e isso varia de pessoa para pessoa, né? Então, eu penso que uma abordagem importante para essa questão do equilíbrio é repassar os seus valores, né? Uhum. Eu acho que isso pode efetivamente nos ajudar, sobretudo nesse mundo muvuca que a gente está vivendo, né? O mundo VUCA criou uma muvuca, né? Uma verdadeira confusão, uma verdadeira explosão de situações tumultuosas, conflituosas, né? Incompreensíveis, né? Eu acho que viver no mundo VUCA e evitar a muvuca, eu acho que uma das recomendações é buscar repensar e repassar os seus valores, né? Eu acho que isso nos ajuda bastante. E um pouco do que você falou, acho que um pouco não, acho que muito do que você falou está muito ligado a essa questão dos valores, né? Está muito ligado à questão dos valores, né? Muito bem. A gente está caminhando para o final. Eu consulto se alguém quer fazer mais alguma observação. Raimundo, eu queria fazer sim uma observação quando você citou aqui efetivamente gastos excessivos no SUS, né? Essa condição. No meu ponto de vista, você sabe que eu sou gestor de risco na área de saúde suplementar, ou seja, o plano de saúde suplementa o SUS. Eu penso assim, se de fato o brasileiro conseguir entender a verdadeira operação do SUS, ele não contrata plano de saúde. Porque o que falta nesse sentido é uma educação, é um empoderamento do beneficiário, né? Nós pagamos essa conta efetivamente. E o que ela disse é muito importante, essa comunicação do envolvimento do médico com o paciente. Eu perdi meu pai há 4 anos atrás. Meu pai não tinha plano de saúde, ele se recusava a pagar, a gente insistia, enfim. Mas ele usava o SUS muito bem, ele tinha uma interação perfeita com o SUS. E o médico comunicava muito bem com ele, né? E eu via que ele estava dentro da redonda dele, protegido por essas informações. Então ele andava, ele fazia os exercícios sem entrar na academia. O meu pai, ele acreditava no potencial humano, né? Então eu vejo que efetivamente essa importância da comunicação, da educação, de você entender a sua biologia como ser humano, de dar perenidade na sua vida, isso é muito importante. Ou seja, é o tempo todo em ponderar. Eu não sei como é que é essa comunicação, eu vejo dentro da saúde suplementar que ela é muito mal feita. Os interesses são ligados diretamente a finanças. Essa é a condição. Eu queria uma visão simples, assim, talvez direta, de como nós podemos, ou de como a sociedade pode reagir a isso, né? Eu não sei se eu estou indo muito além, mas é importante essa questão de comunicar bem para o paciente, né? Para o ser humano, sim, para que ele entenda essa biologia.
Muito bom, Josafá. Obrigado pela sua contribuição e pela sua abordagem. Eu não sei se a Rosângela quer fazer alguma observação. Não, pode fazer a sua, Raimundo. Eu vou repetir um pouco do que eu falei, mas eu acredito muito nessa questão do repensar os valores, né? E trabalhar, esse é um dos temas, inclusive, que depois eu conversei pessoalmente com o Dante, porque o Dante ele trabalha na Unifesp e lá ele leva exatamente essa abordagem de como olhar os fatos numa perspectiva humana, numa perspectiva humanística, né? Isso passa necessariamente por você construir, durante o processo de formação do profissional, você construir essa abordagem de entender o humano como a essência, né? E permitir com que... Permitir, não, estimular, desculpe, esse é o termo, estimular com que todas as ações sejam feitas para o benefício do humano, para o benefício do ser humano, para o benefício das pessoas. Isso, a meu ver, passa necessariamente por um comportamento individual de cada um de nós nas relações que temos, seja nas relações de saúde, seja em outras quaisquer, em nos manifestarmos, agirmos sempre nessa perspectiva e sempre que possível, e muita coisa é possível, tratarmos esse assunto nos fóruns e nas relações com os quais nós interagimos. A Daniela queria fazer algum comentário também? Oi, sim. Essa parte de humanização, né, de processos, enfim, essa interação toda que acaba sendo algo impulsionado, né, pelas ferramentas variadas aí que existem, principalmente na área da comunicação. Como que vocês, não sei se Rosângela ou se o próprio Raimundo ou alguém que gostaria de abordar, vê na área da saúde o contexto da hierarquia, né? Porque assim como na área da aviação, ou até com uma histórica aí, né, pensando no lado que vinha de militarismo, assim, da aviação que foi sendo desenvolvido, né, é necessário para se manter uma norma, um procedimento, uma regra, tem todo um escopo de processos da autoridade, da tomada de decisão, né, mas o quanto ela em demasiado, né, ela não pode, de repente, prejudicar, né, um cuidado, um trato, uma decisão final com o paciente. Como que seriam, por exemplo, algumas estratégias, não sei se eu estou sendo prolixa, mas de quais ferramentas, né, a gente conseguiria trabalhar para atenuar e não afrouxar demais, porque não deve ocorrer, mas como também não ser tão engessado a ponto de se perder, né, uma humanização no processo. Que norte de reflexão a gente poderia começar a pensar nisso? Legal. A gente entende assim, a hierarquia ela está muito relacionado ao aspecto funcional. Agora, o aspecto operacional tem que quebrar a hierarquia e trabalhar a colaboração. Se a gente conseguir olhar as relações nessa perspectiva, nós melhoramos a resolutividade das ações das pessoas. Então, a hierarquia ela é parte da nossa realidade, mas ela tem que ser vista na perspectiva funcional. Então, eu tenho o médico que, em algum momento, ele executa uma função de diretor médico, né? E, em algum momento, ele pode executar uma função de um gerente médico, e vale para o médico, vale para o enfermeiro e vale para os demais profissionais da área da saúde. Então, em algum momento, na perspectiva funcional, ele executa a sua atuação e tem autoridade. Agora, quando eu olho para o benefício de quem recebe o meu trabalho, se eu não enxergar a colaboração e se eu não enxergar a capacidade, a integração ou a aliança das competências das pessoas que estão no meu entorno, trabalhando para o meu benefício,
é assim que a gente enxerga, porque nós entendemos que se a gente não enxergar dessa maneira, os desperdícios vão continuar acontecendo e nós perderemos uma grande oportunidade de melhorar a nossa saúde e a vida das pessoas que estão ao nosso redor e das pessoas que, de alguma maneira, são beneficiárias daquilo que a gente faz. Então, lá no início da nossa apresentação, a gente falou um pouquinho do nosso DNA. É nisso que a gente acredita e é dessa maneira que a gente atua todos os dias, olhando a colaboração. E para nós, colaboração, para nós, a gestão colaborativa é uma grande aliança, onde as pessoas que são partes do tema ou do problema ou da abordagem que está sendo feita, integram as suas competências, sempre com o propósito de fazer o melhor para quem recebe o resultado daquilo que nós fazemos. Bacana. Muito bom. Obrigada. Acho que falhou? Estão me ouvindo? Não. Deu uma travada aqui para mim. Mas ótimo, Legal. A parte de colaboração ficou muito nítida a importância. Obrigada. Uhum. Legal. Muito bem. Sara, volta, por favor, ao nosso... A gente está caminhando já no nosso encontro. E aí, antes de voltar a palavra para a Rosângela fazer as suas considerações finais, eu quero convidá-los para o próximo sábado. Carlos Sá é um cara assim, um amigo, super experiente, e ele vai falar sobre a questão de tecnologia, né? Tecnologia aplicada à saúde, e eu conheço o Carlos já há um bom tempo, e ele também vai falar da importância do usuário como a razão de ser de tudo aquilo que a gente faz. Seja usando tecnologia, que é uma das ferramentas que está à nossa disposição, seja usando outros instrumentos, né? Então, antes de passar para a reflexão final, Rosângela, você quer fazer as suas observações? Não, só agradecer, Raimundo, a todos que estiveram presentes, agradecer a você, principalmente, a oportunidade de podermos refletir um pouquinho sobre a comunicação. E estamos presentes aí também todos os sábados para aprender um pouquinho mais. Obrigada. Legal, muito bem. A gente sempre encerra esse nosso papo com um tema que, a nosso ver, deve ser refletido, né? Ou, pelo menos, a gente deve pensar um pouco sobre isso, com mais ou com menos intensidade. Depois dessas considerações, a Sara vai ter aí um momento de fotografia, tá? A gente convida todos vocês, mas neste mês de setembro, né, onde existem vários eventos em que nós celebramos, né? Então, lá no início a gente falou do Setembro Amarelo, da questão das ações com relação ao suicídio. Alguém de vocês falou do Dia Mundial da Segurança, a Daniela, né? Muito bem e muito oportuna, né? Comentou sobre o Dia Mundial da Segurança do Paciente. A gente começa a vivenciar a chamada Semana da Pátria, a independência, né? Agora, independência, atenção, ação concreta e efetiva. Ação concreta e ação efetiva são ações eficazes e eficientes, né? E toda abordagem que a gente discutiu aqui passa por um processo de transformação. E eu não tenho a menor dúvida que a educação transforma as vidas e transforma as sociedades, né? Então, de propósito, a gente colocou duas figuras, né? Uma figura de celebração de algum momento, que certamente é da cabeça de alguém que pintou, né? E aí existem várias histórias de que esse ato, como esse ato ele se manifestou, mas do outro lado nós procuramos mostrar uma fotografia
da vida real e concreta das pessoas que estão no nosso entorno e que precisam da nossa ajuda. E eu penso que a nossa ajuda passa necessariamente pelo processo educativo, né? Eu costumo brincar e com as pessoas com quem eu me relaciono e falar sério, a educação transformou e transforma e continua transformando a minha vida. Então, o que nós estamos fazendo nessas 2 horas, pouco mais de 2 horas, nesse sábado de manhã, é levar alguma contribuição que possa contribuir para melhorar a nossa educação. Então, pensem sobre esse assunto, certamente é um assunto que deve estar na agenda de cada um de vocês, mas considerem essa agenda com muito mais intensidade e, na medida do possível, comprometam-se a trabalhar mais para transformar a vida das pessoas e a vida da sociedade que nos cercam e utilizem o conhecimento, as experiências, as competências, as habilidades que vocês adquiriram até agora como fator contributivo para transformar e mudar a vida daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Muito obrigado a Rosângela, a todos que compartilharam conosco esses momentos, a você que provavelmente vai rever ou vai ver essa gravação posteriormente. Tenham todos um excelente sábado, um ótimo final de semana e estão convidados a nos acompanharem durante os próximos sábados. Tá? Muito obrigado a todos. Gratidão, obrigado. Boa tarde a todos aí, viu? Gente, Obrigado. momento da foto, vamos lá? Aqueles que forem ligar as câmeras, dar aquela ajeitada no cabelo, para a gente encerrar animados, né? Essa nossa manhã de conhecimento, né? De compartilhamento de conhecimento, foi muito interessante. Acredito, não só para mim. Meu amigo Jonas, estou muito feliz em tê-lo aqui, Jonas. Muito obrigado, viu? Foi um grande prazer participar dessa conversa e a oportunidade de aprendizado foi imensa. Parabéns pelo evento. Obrigado, Jonas. Mais alguém vai ligar a câmera? Vou tirar a foto. Alguém puder passar um Photoshop, eu agradeço, viu? Vamos lá. Fred, muito bom te ouvir, Fred. E tá junto de você. 1, 2, 3 e... Prontinho, pessoal. Obrigada. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Grande abraço, obrigada. É grande alegria. Boa tarde, bom final de semana. Obrigado, gratidão Bom final a de todos aí, viu? semana. Abraço a todos. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.